Capítulo 1. A mensagem misteriosa. Enquanto o sol descia abaixo do horizonte, lançando um brilho dourado sobre a aldeia de Willowbrook, Pippa, uma jovem curiosa e perspicaz, viu-se absorvida por um livro de lendas antigas. Mal sabia ela que a sua própria história de aventura estava prestes a desenrolar-se. De repente, uma rajada de vento soprou pela janela aberta de Pippa, trazendo consigo um pequeno pergaminho dobrado. Intrigada, ela desdobrou o delicado papel para revelar uma intrincada mensagem escrita numa elegante caligrafia. As palavras dançavam diante de seus olhos. O perigo paira sobre Willowbrook. Apenas um coração corajoso pode salvar-nos a todos. O coração de Pippa acelerou enquanto ela refletia sobre a misteriosa mensagem. Ela sabia que tinha de agir. Com uma determinação inabalável, ela empacotou sua mochila com suprimentos, calçou suas botas de confiança e embarcou em uma missão para desvendar o enigma que ameaçava sua amada aldeia. Enquanto ela se aventurava pelas ruas tranquilas de Willowbrook, a lua se erguia no alto do céu noturno, lançando um brilho etéreo sobre a paisagem. Os passos de Pippa ecoavam suavemente, sua mente cheia de perguntas e possibilidades. Quem enviou a mensagem? Que perigo se escondia nas sombras? E, o mais importante, como ela poderia salvar sua aldeia? Ao chegar aos arredores da vila, Pippa se viu sob o antigo carvalho que servia de ponto de encontro para gerações de moradores. Seus galhos nudosos se estendiam em direção aos céus, sussurrando segredos levados pelo vento. A árvore parecia acenar para que ela se aproximasse, como se tivesse a chave para o primeiro passo de sua jornada. Pippa levantou o olhar, notando um símbolo peculiar gravado na casca da árvore. Ele combinava com o emblema na mensagem misteriosa. Com uma onda de excitação, ela percebeu que esse era o ponto de partida de sua busca. Com o coração palpitando de ansiedade, Pippa reuniu sua coragem e disse em voz alta as palavras inscritas na mensagem. Instantaneamente, o carvalho antigo tremeu. Seus galhos se abriram para revelar um caminho escondido que levava às profundezas da floresta mística. Respirando fundo, Pippa deu um passo à frente, com os olhos brilhando de determinação. A jornada à frente seria repleta de desafios e perigos desconhecidos, mas ela sabia em seu coração que tinha o espírito de uma heroína. A cada passo, a floresta abraçava-a, a sua copa frondosa oferecendo proteção e orientação. O caminho à sua frente era iluminado por pirilampos cintilantes, como se a própria natureza estivesse a conspirar para ajudar na sua nobre missão. À medida que Pippa se aventurava nas profundezas da floresta encantada, os mistérios que a aguardavam pareciam crescer a cada momento que passava. Mal sabia ela que a verdadeira magia da sua aventura ainda estava para se revelar, e queria descobrir não só a força dentro de si, mas também o poder da amizade, da coragem e o espírito inabalável de um verdadeiro herói. Capítulo 2. Enigma da árvore antiga. O coração de Pippa acelerou de excitação enquanto ela seguia o caminho místico no coração da floresta encantada. As árvores antigas sussurravam segredos umas para as outras, e suas folhas farfalhavam em antecipação à chegada de Pippa. Depois de algum tempo, o caminho abriu-se numa pequena clareira, revelando uma visão magnífica. No centro da clareira, erguia-se alta e orgulhosa a lendária árvore antiga, com sua casca gravada pela idade e sabedoria. Pippa aproximou-se da árvore, com os olhos arregalados de admiração. Quando ela esticou a mão para tocar no tronco desgastado da árvore, o chão debaixo dos seus pés roncou e uma voz profunda ressoou pela clareira. Seeker of no knowledge, answer this riddle to proceed. A excitação de Pippa misturava-se com um toque de nervosismo. Ela sabia que a resposta ao enigma era a chave para desbloquear a próxima etapa de sua busca. A voz ecoou mais uma vez: falo sem boca e ouço sem ouvidos. Não tenho corpo, mas ganho vida com o vento. O que é que eu sou? Pippa franziu as sobrancelhas, pensando profundamente. Ela ponderou o enigma, considerando cuidadosamente cada palavra. Ela sabia que já tinha encontrado enigmas antes, mas nunca um tão enigmático como esse.
Os seus olhos examinaram os arredores, à procura de pistas. De repente, uma brisa suave roçou-lhe o rosto, sussurrando por entre as folhas. Foi então que uma centelha de inspiração se acendeu dentro dela. "Eu sei a resposta", exclamou Pipa, sua voz cheia de certeza. "A resposta é o vento." O silêncio encheu a clareira por um momento, e depois a voz falou mais uma vez, cheia de aprovação. "Muito bem, jovem Seeker. Respondeste corretamente." O chão sob os pés de Pipa se moveu mais uma vez, revelando um compartimento escondido na base da árvore antiga. Dentro, ela encontrou uma chave pequena e ornamentada, intrincadamente esculpida com símbolos. Os olhos de Pipa brilharam de excitação quando ela percebeu que a chave era o próximo passo em sua busca. Ela pegou nela com cuidado, sentindo o seu peso frio na palma da mão. Com o enigma resolvido e a chave na sua posse, a confiança de Pipa aumentou. Ela sabia que, a cada desafio que superava, estava um passo mais perto de salvar a sua aldeia. Enquanto continuava a sua viagem através da Floresta Encantada, aguardava a próxima etapa da sua aventura. Mal sabia ela que, nos capítulos seguintes, lhe aguardavam enigmas ainda maiores e descobertas notáveis, que desafiavam os limites do seu engenho e da sua coragem. Com uma determinação recém-descoberta, Pipa seguiu em frente, pronta para enfrentar qualquer provação que estivesse por vir. Ela estava determinada a desvendar os mistérios que ameaçavam a sua aldeia e a emergir como a heroína que estava, destinada a tornar-se. Capítulo 3 – O sábio conselho de Nutmeg. Enquanto Pipa continuava sua busca pela Floresta Encantada, ela segurava a chave entalhada com força em sua mão. O caminho se contorcia e virava, e raios de sol se filtravam através da densa folhagem acima, lançando padrões manchados no chão da floresta. De repente, um som de farfalhar chamou a atenção de Pipa. Olhou à sua volta e viu um movimento peludo entre as folhas. Era a noz-moscada, a sua fiel companheira esquilo, a saltar em direção a ela. "Noz-moscada! Estás aqui!" exclamou Pipa, sentindo o alívio tomar conta dela. Noz-moscada chilreou em resposta, seus pequenos olhos brilhando com inteligência. Pipa sempre se maravilhou com a sabedoria e a intuição de Noz-moscada. Embora pequena em estatura, Noz-moscada possuía uma riqueza de conhecimentos sobre a floresta e seus segredos. Pipa ajoelhou-se e Noz-moscada saltou para o ombro dela, com as patinhas a agarrarem da camisola para se equilibrar. "Tive saudades tuas, Nutmeg", disse Pipa, sorrindo calorosamente. A Noz-moscada resmungou em resposta, como se dissesse: "Também senti a tua falta, Pipa. Agora, vamos ao que interessa." Com a presença de Nutmeg, Pipa sentiu uma renovada sensação de confiança. Ela sabia que os conselhos de Nutmeg seriam inestimáveis para enfrentar os desafios que estavam por vir. À medida que prosseguiam a sua viagem, a noz-moscada apontava sinais subtis na floresta, uma folha com uma forma invulgar, uma disposição peculiar de rochas, que indicavam que estavam no caminho certo. Os sentidos apurados da noz-moscada permitiram-lhes navegar na floresta com facilidade. Por fim, chegaram a uma clareira onde um riacho cintilante caía em cascata sobre pedras lisas, com seu murmúrio melódico enchendo o ar. Pipa e Nutmeg se acomodaram em um pedaço de musgo ao lado do riacho, com os olhos fixos no próximo desafio que as aguardava. Pipa virou-se para Noz-moscada e perguntou: "Noz-moscada, o que achas que devemos fazer a seguir? Como podemos superar os obstáculos que temos pela frente?" Noz-moscada inclinou a cabeça, com os bigodes a contorcerem-se. Depois de um momento de contemplação, ele tagarelou e pulou num toco de árvore próximo, chamando a atenção de Pipa. Pipa seguiu o olhar de Nutmeg e viu uma inscrição peculiar gravada no toco. Dizia: "Para vencer a escuridão, busque a luz." "Noz-moscada, o que achas que significa?" Pipa perguntou, os seus olhos perscrutando o rosto sábio de Nutmeg. Noz-moscada saltou do toco para o ombro de Pipa, com as patinhas a dar palmadinhas carinhosas na bochecha dela. Ele então tagarelou e gesticulou em direção a um pedaço de luz do sol que se filtrava por entre as árvores.
A luz, sussurrou Pipa, percebendo que estava a perceber. Precisamos de seguir a luz. Com a orientação de Nutmeg, Pipa e o seu companheiro Skill embarcaram numa viagem pela floresta iluminada pelo sol, seguindo cuidadosamente o caminho iluminado pelos raios suaves. O calor da luz do sol encheu-as de esperança e tranquilidade. À medida que se aventuravam na floresta, Pipa e Noz Moscada deparavam-se com mais desafios e puzzles. No entanto, com os sábios conselhos de Noz Moscada e a determinação inabalável de Pipa, elas enfrentaram cada desafio de cabeça erguida, tornando-se mais fortes a cada passo. Mal sabiam eles que a sua ligação e a sabedoria que partilhavam seriam fundamentais para desvendar os segredos da floresta encantada e, em última análise, levá-los a salvar a sua aldeia. Juntas, Pipa e Nutmeg continuaram a sua aventura, com os seus corações entrelaçados, prontas para vencer quaisquer obstáculos que surgissem no seu caminho. A sua viagem tinha apenas começado e eles estavam ansiosos por ver o que os esperava nos capítulos que ainda estavam para vir. Capítulo 4 – A Gruta Enigmática. Pipa e Nutmeg aventuraram-se mais profundamente na floresta encantada, seguindo o caminho iluminado pelos raios de sol. O ar foi ficando mais fresco à medida que se aproximavam da entrada de uma caverna sinistra, aninhada entre imponentes penhascos cobertos de musgo. O coração de Pipa saltou uma batida enquanto ela olhava para a boca da caverna, seu abismo escuro parecendo guardar inúmeros segredos e mistérios. Ela se virou para Noz Moscada, sua fiel companheira, que chilreava tranquilamente, sua presença lhe oferecendo conforto e coragem. Com uma respiração profunda, Pipa deu um passo à frente, determinada a descobrir o que havia nas profundezas da caverna enigmática. Ao cruzar a soleira, um arrepio percorreu sua espinha e a escuridão da caverna a envolveu. A mão dela alcançou instintivamente a pequena lanterna que tinha trazido, o seu brilho quente lançando sombras tremulosentes nas paredes da caverna. A luz revelava entalhes intrincados gravados na pedra, formando uma intrincada tapeçaria de símbolos e padrões. Os olhos de Pipa se arregalaram de intriga e ela examinou os entalhes com atenção. Cada símbolo continha uma história, uma pista esperando para ser decifrada. Ela sentiu uma onda de excitação, sabendo que resolver esse quebra-cabeça era a chave para progredir em sua busca. Cuidadosamente, Pipa traçou o dedo sobre os símbolos, tentando decifrar seu significado oculto. Horas se transformaram em minutos enquanto ela mergulhava na decifração da linguagem antiga gravada diante dela. De repente, um clique suave ecoou pela caverna, seguido de um estrondo retumbante. Pipa olhou para cima e viu uma passagem oculta se revelando, um caminho mais profundo no coração da caverna enigmática. Com a lanterna erguida, Pipa e Nutmeg abriram caminho cautelosamente pela passagem recém-aberta. A caverna parecia respirar de expectativa, o ar ficando mais pesado a cada passo que davam. À medida que se aventuravam mais fundo, um som distante chegava aos seus ouvidos, um zumbido suave e melódico que ecoava através das paredes cavernosas. O som chamava-os para a frente, guiando os seus passos em direção à fonte. Finalmente, Pipa e Nutmeg entraram numa vasta câmara banhada por um brilho suave e etéreo. Estalactites pendiam do teto, cintilando como delicadas formações de cristal. E no centro da câmara havia um pedestal, sobre o qual repousava um livro antigo e ornamentado. O coração de Pipa acelerou de ansiedade quando ela se aproximou do livro, com a capa de couro gasta e desgastada pelo tempo. Com cuidado, ela o abriu, revelando páginas repletas de desenhos e inscrições intrincadas. Cada página parecia conter uma história, uma pista que a levaria mais perto de seu objetivo final. Com Nutmeg ao seu lado, Pipa começou a decifrar as mensagens enigmáticas do livro. Os contos antigos falavam de lendas esquecidas, tesouros escondidos e o verdadeiro poder da coragem e da compaixão. À medida que se aprofundavam na sabedoria do livro, a mente de Pipa se enchia de novos conhecimentos e entendimentos. As histórias ligavam as peças de sua busca, revelando o significado de cada passo que ela havia dado. Cheia de um renovado senso de propósito,
Pipa fechou o livro, suas páginas sussurrando segredos que só ela poderia ouvir. Ela se virou para Nutmeg, com um brilho de determinação em seus olhos. Agora entendo o que devemos fazer, declarou Pipa, com a voz cheia de confiança. O próximo passo é claro, noz moscada. Temos de nos aventurar mais na caverna e procurar o talismã escondido que tem o poder de restaurar a harmonia na nossa aldeia. Com o livro bem agarrado na mão e Nutmeg ao seu lado, Pipa embarcou na próxima etapa de sua jornada. A caverna enigmática havia revelado seus primeiros segredos, e ela estava pronta para desvendar os enigmas restantes que a aguardavam. Mal sabia Pipa que os desafios dentro da caverna iriam testar sua inteligência, bravura e resiliência como nunca antes. Mas ela estava determinada a enfrentá-los de cabeça erguida, alimentada pelo conhecimento e pela orientação que havia adquirido com o livro antigo. À medida que se aventuravam mais fundo na gruta, a temperatura descia ainda mais e um silêncio sinistro envolvia os arredores. As paredes pareciam se fechar sobre eles, criando um caminho labiríntico sem direção clara. A lanterna de Pipa lançava sombras dançantes nas paredes, aumentando a mística da jornada. O coração de Pipa batia forte no peito enquanto eles encontravam uma série de obstáculos desconcertantes. Eles atravessaram formações rochosas traiçoeiras, resolveram quebra-cabeças intrincados e navegaram por túneis sinuosos. Por vezes, a dúvida e a incerteza entravam na mente de Pipa, mas ela tirava forças das memórias da sua aldeia e da fé que tinham depositado nela. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Pipa e Nutmeg chegaram a uma enorme câmara banhada por um brilho suave e etéreo. O ar crepitava com uma energia formigante que indicava a presença de algo extraordinário. No centro da câmara havia um pedestal, sobre o qual repousava um talismã de cristal cintilante. Seu brilho irradiava um calor que tocou a alma de Pipa. Ela se aproximou dele com um misto de admiração e reverência, sua mão tremendo ao estender a mão para pegá-lo. Quando seus dedos se fecharam em torno do talismã, uma onda de poder percorreu as veias de Pipa. Era como se a própria essência da floresta encantada a tivesse imbuído de sua magia. Pipa sabia que esse talismã era a chave para restaurar o equilíbrio e a harmonia em sua aldeia. Com o talismã em sua posse, Pipa e Nutmeg refizeram seus passos, voltando pela caverna traiçoeira. A jornada ainda não havia terminado, mas Pipa sentiu um renovado senso de determinação, sabendo que agora ela possuía os meios para cumprir seu destino. Ao saírem da caverna, Pipa e Nutmeg foram saudadas pela luz suave do amanhecer que despontava no horizonte. A beleza da floresta banhada pela luz do sol matinal serviu como um lembrete do mundo que elas estavam lutando para proteger. Com o talismã em mãos e o conhecimento adquirido na caverna enigmática, Pipa sabia que havia chegado a hora de reunir sua aldeia e embarcar na última etapa de sua busca. Ela olhou para Nutmeg, com um brilho de determinação nos olhos. Estamos prontos, Nutmeg, disse Pipa, sua voz firme e decidida. É hora de voltar a Willowbrook e trazer esperança e restauração para o nosso lar. Com isso, Pipa e Nutmeg partiram, com os seus corações cheios de expectativa e as suas mentes focadas nos desafios que tinham pela frente. Juntos, enfrentariam o capítulo final da sua aventura, sabendo que a sua aldeia estava a contar com o seu sucesso. Mal sabiam elas que as provações que as esperavam iriam ultrapassar os seus limites, mas estavam prontas para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse no seu caminho. Com a caverna enigmática atrás de si e o poder do talismã de Alas, Pipa e Nutmeg seguiram em frente, prontas para cumprir o seu destino e restaurar a luz na escuridão que ameaçava a sua amada aldeia. Capítulo 5 – Um rasto de pistas. Pipa e Nutmeg regressaram à sua aldeia de Willowbrook, com os seus corações cheios de determinação e esperança. As pessoas da cidade se reuniram ansiosamente, seus olhos se encheram de expectativa quando Pipa deu um passo à frente, segurando o talismã de cristal cintilante. Meus amigos, começou Pipa, com uma voz decidida mas suave, enfrentámos muitas provações e aventurámo-nos pelas profundezas da Floresta Encantada.
Mas a nossa jornada está longe de terminar. Trazemos connosco o poder de restaurar a harmonia e a luz na nossa aldeia. Os aldeões escutavam atentamente, suas expressões eram uma mistura de curiosidade e fé nas habilidades de Pipa. Pipa continuou: o talismã que possuímos é apenas uma peça de um puzzle maior. Ele contém a chave para desbloquear a magia antiga que trará o equilíbrio de volta à nossa terra. Com estas palavras, Pipa ergueu o talismã, as suas facetas cristalinas brilhando à luz do sol, capturando a imaginação de todos os presentes. Mas, continuou Pipa, temos que desvendar as pistas restantes para aproveitar o verdadeiro poder do talismã. O nosso próximo passo é seguir um rastro de pistas que nos levará ao antigo bosque da sabedoria. Lá, encontraremos o conhecimento necessário para completar nossa missão. A multidão estava animada enquanto se preparava para a próxima etapa de sua jornada. Pipa distribuiu cópias de um mapa enigmático, cuidadosamente marcado com símbolos e enigmas que guardavam a chave para desvendar os segredos do bosque. Juntos, os moradores decifraram as pistas, seu conhecimento e sabedoria coletivos iluminando o caminho a seguir. Pipa ficou maravilhada com a unidade e a determinação que haviam tomado conta de Willowbrook, transformando-a num farol de esperança. Com o mapa na mão e o talismã ao pescoço, Pipa liderou o caminho, os seus passos guiados pela intuição e pelos esforços coletivos dos aldeões. Cada pista que desvendavam aproximava-os do bosque da sabedoria, os seus espíritos animados pelo conhecimento de que estavam no caminho certo. Enquanto caminhavam pela floresta encantada, Pipa e seus companheiros encontraram criaturas encantadas e superaram provações que testaram sua coragem e perseverança. A cada desafio vencido, elas se tornavam mais fortes, e sua crença no seu propósito se aprofundava. Finalmente, chegaram à entrada do Bosque da Sabedoria, um lugar impregnado de magia antiga e guardado por forças místicas. As árvores erguiam-se por cima deles, sussurrando segredos de eras, e uma brisa suave transportava o leve aroma da sabedoria. Pipa respirou fundo, com o coração batendo forte com um misto de expectativa e admiração. Ela deu um passo à frente e o portão do bosque abriu-se, como se acolhesse a ela e aos aldeões no seu abraço sagrado. Lá dentro, eles descobriram um santuário de conhecimento e iluminação. Os tomos antigos alinhavam-se nas prateleiras, e uma luz suave e quente banhava a câmara, criando um ambiente sereno. O ar crepitava com a energia da sabedoria acumulada. Pipa e seus companheiros mergulharam nos ensinamentos do bosque. Elas decifraram textos milenares, ouviram os ecos de sábios antigos e absorveram a sabedoria que ressoava em seus corações. Com uma nova clareza, Pipa entendeu o último passo que precisavam dar. Ela compartilhou o conhecimento com os aldeões, delineando as ações necessárias para canalizar o poder do talismã e restaurar a harmonia em Willowbrook. Armados com sabedoria e um senso de propósito, Pipa e os aldeões emergiram do Bosque da Sabedoria, com os corações ardendo de determinação. Eles sabiam que o capítulo final de sua aventura os aguardava, e estavam prontos para encará-lo de frente. Quando regressaram a Willowbrook, toda a aldeia se juntou a Pipa, com o espírito incendiado pela esperança. Capítulo 6 – Confrontar o Guardião. Chegou a hora de Pipa e os aldeões de Willowbrook enfrentarem seu maior desafio, o confronto com o Guardião. Armados com o conhecimento que tinham adquirido no Bosque da Sabedoria e alimentados pela crença inabalável na sua missão, embarcaram na última etapa da sua aventura. O caminho levou-as até ao coração da Floresta Encantada, onde se encontrava um antigo arco de pedra, envolto numa aura de misticismo. Pipa se aproximou do arco, com o coração batendo forte, num misto de ansiedade e determinação. Ela olhou para os aldeões, seus olhos cheios de confiança e coragem, prontos para segui-la. Quando Pipa atravessou o arco, encontrou-se num vasto reino de outro mundo, um reino habitado pelo Guardião, uma criatura magnífica e formidável encarregada de proteger os segredos da floresta. O Guardião surgiu diante deles, sua forma majestosa envolta em luz etérea.
Seus olhos brilhavam com uma mistura de sabedoria e cautela. Pipa sentiu uma onda de respeito e humildade na presença de um poder tão antigo. Com uma voz que ressoou pelo reino, o guardião falou: chegaram longe, buscadores da harmonia. Mas para provarem que são dignos, têm de enfrentar uma prova que irá testar a vossa determinação. Pipa, sem se deixar abater, deu um passo à frente. Nós compreendemos, guardião, disse ela com uma determinação inabalável. Procuramos restaurar o equilíbrio na nossa aldeia e honrar o legado dos nossos antepassados. Estamos prontos para enfrentar qualquer julgamento que se interponha em nosso caminho. O guardião acenou com a cabeça, reconhecendo a sua determinação. Muito bem. O julgamento deve começar. Uma série de desafios aguardava Pipa e os aldeões. Enfrentaram enigmas que testaram a sua inteligência, obstáculos que exigiram a sua força e ilusões que desafiaram a sua percepção. Em cada etapa, eles contaram com o conhecimento que haviam adquirido no bosque da sabedoria e com a união que haviam forjado como comunidade. A liderança de Pipa guiou-os através das provações e os sábios conselhos de Noz Moscada forneceram-lhes conhecimentos valiosos. Os aldeões mostraram os seus pontos fortes individuais, trabalhando em conjunto como uma unidade coesa, ultrapassando obstáculos que pareciam intransponíveis. Quando eles triunfaram sobre a prova final, uma mudança profunda aconteceu com o guardião. Sua forma tremeluziu, a luz etérea se intensificando, como se ele reconhecesse a força e a determinação de Pipa e seus companheiros. O guardião falou de novo, com a voz cheia de reverência: provaram que são dignos. Os vossos corações são puros, as vossas intenções são verdadeiras. Tomem isto, o último presente, e deixem-no ser o catalisador que restaura a harmonia na vossa aldeia. De sua forma majestosa, o guardião estendeu um orbe radiante, uma encarnação de pura magia e energia curativa. Pipa estendeu a mão, tremendo de ansiedade, e segurou o orbe na palma. O calor dele espalhou-se por ela, infundindo-lhe um profundo senso de propósito. Pipa virou-se para os aldeões, com a voz cheia de gratidão e determinação. Agora temos os meios para restaurar a nossa aldeia, meus amigos. Com o poder deste orbe, vamos trazer luz à escuridão que nos tem atormentado. Ao regressarem a Willowbrook, Pipa e os habitantes da aldeia sentiram uma esperança renovada. As provações que tinham enfrentado não só tinham reforçado a sua determinação, como também aprofundado os seus laços como comunidade. Quando regressaram, a aldeia inteira saudou-os de braços abertos. A excitação encheu o ar quando Pipa ergueu o globo radiante, o seu brilho refletindo a esperança recém-descoberta que irradiava dos corações dos aldeões. Juntos, eles canalizaram a magia do orbe, sendo feitiços de cura e restauração. Capítulo 7 – Triunfo e Restauração. Quando os aldeões de Willowbrook canalizaram a magia do orbe radiante, uma onda de rejuvenescimento tomou conta da aldeia. Campos áridos transformaram-se em jardins luxuriantes, flores murchas desabrocharam com cores vibrantes e as casas, outrora apagadas, recuperaram o seu calor e vitalidade. Pipa estava no centro da aldeia, com o coração a transbordar de orgulho e alegria. A unidade e a resiliência da sua comunidade tinham provocado uma transformação notável. Os aldeões abraçaram-se uns aos outros, com os rostos radiantes de gratidão e felicidade. A aldeia restaurada servia agora como um testemunho do seu espírito inabalável e do poder da união. O encantamento que tinha atormentado Willowbrook tinha sido banido, substituído por uma atmosfera de esperança e harmonia. A celebração que se seguiu foi repleta de risos, música e partilha de histórias da sua viagem. Pipa e os seus companheiros foram aclamados como heróis, mas mantiveram-se humildes, reconhecendo o esforço coletivo que os tinha levado a este momento triunfante. Os anciãos da aldeia juntaram-se à volta de Pipa, com os olhos a brilhar de orgulho. "Cumpriste a profecia, querida Pipa", disse um ancião. "Devolveste a luz à nossa aldeia e mantiveste o legado dos nossos antepassados.
Pipa fez uma vénia respeitosa, reconhecendo a sabedoria e a orientação que lhe tinham dado ao longo da sua busca. Foi a força e a crença de toda a nossa comunidade que nos trouxe até aqui, disse ela humildemente. Juntos, superamos a escuridão e abraçamos o poder da união e da compaixão. Nos dias que se seguiram, a aldeia floresceu. A harmonia restaurada atraiu comerciantes e viajantes de terras distantes, trazendo prosperidade e novas amizades para Willowbrook. Os aldeões partilharam as suas histórias com orgulho, servindo a sua viagem de inspiração para todos os que a ouviram. Pipa, noz moscada e os aldeões continuaram a valorizar as lições que aprenderam na sua demanda. Eles cultivaram os laços de amizade, protegeram a beleza natural da floresta encantada e abraçaram a magia de sua recém-descoberta união. Os anos passaram e Willowbrook tornou-se conhecida como um farol de esperança e harmonia na Terra. Pipa, agora ela própria uma anciã, observava com alegria as novas gerações crescerem, levando adiante o espírito de união e resiliência que havia moldado a sua aldeia. A história de Pipa e da Floresta Encantada foi transmitida ao longo dos tempos, uma lenda acarinhada que recordava a todos os que a ouviam o poder da coragem, da sabedoria e do indomável espírito humano. E, no coração da Floresta Encantada, escondido no Bosque da Sabedoria, erguia-se um monumento de pedra, um testemunho do triunfo e da restauração que tinham ocorrido em Willowbrook. Servia como um lembrete de que, mesmo diante da escuridão, a luz sempre prevaleceria com unidade e crença inabalável. Quando o sol se pôs sobre a aldeia, os seus raios dourados lançaram um brilho quente sobre a terra, iluminando a alegria e a harmonia que tinham sido recuperadas. Pipa e os aldeões abraçaram a dádiva que lhes tinha sido oferecida, a dádiva de uma aldeia restaurada e de um laço que os manteria unidos para sempre. Em Willowbrook, o legado de Pipa e da Floresta Encantada perduraria, um lembrete para todos de que nenhum desafio é insuperável quando enfrentado com amor, compaixão e o espírito inabalável de união.